Deus é bom em todo o tempo. Ele é bom em todo o tempo. Gente, um pouquinho alto, né? Então. Obrigado. Obrigado, pastor. Como é bom estarmos na casa do Senhor nesse dia, amém? Eu quero, antes de ministrar a palavra de Deus, agradecer ao Senhor pela festividade que estamos tendo aqui na casa do Pai. Creio que nós temos que ter razões para celebrar Jesus todos os dias. Temos que ter razões para celebrar Jesus todos os dias. E esse tem sido um momento muito especial para nós, aqui no dia de ontem, no dia de hoje. Ficamos felizes que você pôde estar conosco para esse evento. E eu quero agradecer ao carinho do pastor Manuel, sua esposa. Eles nos têm cuidado de nós de uma maneira muito maravilhosa, muito atenciosa. Que Deus continue recompensando os seus servos. Vamos para a palavra? Got your word? Tem a Bíblia ready? Open to Isaiah chapter 7. Abra para Isaías capítulo de número 7. Eu quero refletir com vocês sobre alguns pontos rápidos, porque ainda vamos continuar celebrando a vontade do Senhor na ceia desta noite. Aleluia. Glórias ao Pai. Isaías capítulo de número 7. Pode ficar em pé se assim quiserem, para a leitura da palavra. Um versículo e depois nós vamos fazer algumas reflexões. Isaías capítulo 7 e versículo de número 9. Se você está aí, diga amém. Compartilhe a Bíblia com alguém que está ao seu lado. Possivelmente ela se esqueceu por alguma razão e você vai compartilhar a leitura da palavra. Diz assim o Senhor no versículo 9: a cabeça de Efraim é Samaria, e a cabeça de Samaria é o filho de Remalias. Se vocês não ficarem firmes na fé, com certeza não resistirão. Diga comigo, fé resoluta. Mais uma vez, fé resoluta. Podeis assentar na presença do Senhor Jesus. Glórias ao Pai. Nós temos falado sobre o tema lindo, melhor dito, que tem sido abordado durante esses dias para a nossa festa, que é o tema e o conceito, a figura de águias. E eu quero dizer para você que a águia foi criada com propósitos, como você sabe, para voar nas alturas, ter o seu propósito de ser uma ave elite, de demonstrar coragem diante de vários tipos de circunstâncias, de saber como encontrar o momento do seu renovo, e portanto tem sido um emblema muito lindo como parte da reflexão desta noite sobre fé resoluta. Eu vou dar para você, se você está anotando hoje à noite, o esboço simples dessa reflexão, e eu não vou tratar de todos os pontos, porque nós vamos deixar para uma outra oportunidade. Mas eu gostaria que você anotasse pelo menos alguns pontos chaves sobre fé resoluta, e depois nós vamos ver o texto sagrado, o que ele diz acerca desses pontos-chave. Primeiro, note, por favor, para você entender o que é fé resoluta. Quando se fala de uma fé resoluta, fala-se de uma fé corajosa. Se fala de uma fé que é decidida, algo que é determinado. Fala de desempenho, fé de desempenho, ou fé valente, corajosa.
Agora, a fé tem algumas coisas que eu gostaria que você anotasse. Primeiro, a fé tem alguns elementos importantes que nós vamos ver no texto e você deve anotar 3 elementos importantíssimos de uma fé que é corajosa, de uma fé que é valente, uma fé muito determinada. Aqui vai, número 1, como ela se revela. Primeiro, ela se revela na confiança, that's number 1. Número 2, ela se revela numa ação. E número 3, ela se revela na perseverança. Quando alguém diz que tem fé, uma fé corajosa, ela não somente exige uma confiança, mas também uma ação. Porque uma confiança sem ação não é solução, é uma confusão. Porque alguém diz assim, eu confio em Deus, mas eu não vou agir, é problema. Problema. Dizer que temos fé sem ação. E eu quero dizer que os 3 elementos-chave da verdadeira fé é essa: é confiança, ação e perseverança. Porque quem tem fé persevera. Porque toda fé passa pela prova do tempo. I gotta say it again. Toda fé passa pela prova do tempo. É fácil ter fé por um dia, enquanto estamos debaixo da unção, enquanto a glória se manifesta, enquanto alguém está sendo usado no dom do Espírito. Outra coisa é quando você tem fé, quando a turbulência é grande, os desafios são grandes, e alguém está do seu lado dizendo que não vai dar certo, e você diz, eu sei em quem eu tenho crido. Oh, dê-lhe uma salva de palmas nessa noite, porque ele merece. Aleluias! Agora, a segunda parte desta mensagem que você deve anotar, porque existem 3 aspectos da substância desta fé. O primeiro são os elementos. O elementos é a confiança, é a ação, é a perseverança. Mas sem essas 3 substâncias essenciais, a fé não iria existir. Qual é a primeira substância da fé? Anote, por favor. Primeiro, é que você tem um Deus de conhecimento perfeito. Você tem um Deus de conhecimento perfeito. Segunda substância da fé, para ela poder exercer, para ela ser uma realidade, você tem a palavra de Deus que é infalível. Quantos dizem glórias ao Senhor? É um Deus que conhece perfeitamente. Você tem uma palavra dele que é infalível. E a terceira substância de uma fé resoluta é essa: o poder de um Deus que é soberano. O poder de um Deus que é soberano. Bendito é o seu nome nesta noite. Estou dando para você rapidamente somente o esboço dessas ideias, para depois nós refletirmos muito rápido no texto sagrado. A segunda coisa, a terceira chave, conceito-chave sobre uma fé resoluta. A primeira são os elementos, o segundo, a substância. E o terceiro, vai aí, anote, é o respaldo. Toda fé resoluta precisa de respaldo. Isso aqui é um conteúdo para uma reflexão para alguns tempos, mas vamos procurar resumir. Quais são os 3 conceitos chaves do respaldo por detrás de uma fé resoluta? Número 1, marque: Deus dá oportunidades. Você sempre vai ter uma oportunidade da parte de Deus para você exercer a sua fé num Deus que tem conhecimento perfeito, que a sua palavra é infalível e que o seu poder é soberano. Vai haver oportunidade da parte de Deus para você exercer a sua confiança, para você entrar em ação para a glória de Deus Pai e para você perseverar diante dos maiores desafios, porque crente águia não é crente de cabeças baixas. Se você crê assim, diga glórias ao Senhor.
No respaldo você tem oportunidades, mas no respaldo você também tem sinais da parte do Senhor. Deus sabe que eu e você precisamos de encorajamento, e muitas vezes durante o seu pedido, para você exercer a sua fé, Ele vai te dar vários sinais dizendo, está no caminho certo, o dia está certo, o tempo está certo, as circunstâncias estão certas, porque Deus cuida de nós nos mínimos detalhes. Quantos louvam o Senhor nessa noite? Terceiro grande conceito por detrás do respaldo de Deus para uma fé resoluta são as alianças. Deus tem aliança com os homens na face da terra, não porque eles são perfeitos, mas porque Deus é perfeito, então Ele pode estabelecer a aliança. Quantos louvam o Senhor? A história do capítulo 7 inicia de um modo muito importante. E você deve seguir a história comigo a partir do capítulo 7 e versículo de número 1. Porque nós lemos o 9, onde Deus disse assim, olha, se vocês não ficarem firmes na fé, com certeza não resistirão. No capítulo 7, você tem a história de um livramento que Deus dá diante de um dos inimigos de Judá. Entenda que quando o capítulo 7 está sendo escrevido, você tem Israel já dividido. A nação de Israel é dividida. Normalmente o reino do norte é chamado de Efraim, e o reino do sul é chamado de Judá. E você vai encontrar que Judá está diante de uma grande ameaça, de um grande desafio. Não somente Efraim ou Israel, como muitas vezes é chamado, está desafiando o povo de Deus, como também um país chamado Síria, o império daquela época. Tanto Síria como Israel estavam agora procurando destruir a nação que tem promessa. Quantos sabem que quem tem promessa sempre vai ser alvo das trevas, mas o sangue de Jesus Cristo tem poder nesta noite. E salvo que teme ao Senhor, que conhece a palavra infalível, é um salvo que continua marchando em vitória para a glória de Deus Pai. Deus se alegra. Listen, a palavra diz que a única coisa que impacta o coração de Deus, que faz o seu coração se alegrar, é a fé do salvo. O versículo de número 1 diz dessa maneira: quando Acás, filho de Jotão, se você está aí, diga amém. Quando Acás, o filho de Jotão e neto de Uzias, era rei de Judá, o rei Rezim é o rei da Síria, e Peca, que era o rei, filho de Remalias, rei de Israel, atacaram quem? Jerusalém, mas não puderam vencê-la. Então o versículo 2 começa a descrever o que eles procuram fazer para destruir Judá, porque eles queriam, eles queriam tanto Síria como Israel, queria que Judá, entrasse numa aliança que Deus não tinha aprovado. Eles queriam, tanto Síria como Israel, queria que Judá entrasse numa aliança que Deus não tinha aprovado. Porque naquela época, o império da Síria estava começando a dominar o mundo. E se a Síria viesse dominar aquela área da Síria e a área de Israel e possivelmente Judá, então eles deixariam de perder a sua identidade como nação. E como por medo, Síria e Israel diz assim: vem cá, Judá, façamos uma aliança contra a Síria, para que juntos possamos reverter este quadro de possível destruição. Mas vou dizer algo importante nesta noite: a promessa de um rei Messias não foi dada à linhagem da Síria, não foi dada à linhagem de Israel do norte, foi dada a promessa somente à linhagem de Davi em Judá.
E eu vou dizer algo nesta noite: homem e mulher que tem aliança com Deus, primeiramente não pode pensar duas vezes, nem uma vez, em entrar em aliança com ninguém na face da terra, muito menos Satanás e as suas ofertas. A nossa aliança é primária, exclusiva e única e santa, somente com Deus de Israel. Se você crê assim, diga glórias ao Senhor. Aleluia! Eu não vou descer os escalão de guerra espiritual e entrar em aliança com alguém que Deus não reconhece e que Deus não aprova. A minha fé vai permanecer resoluta na face da terra, e eu vou ter condição de ter confiança, vou ter condição de entrar em ação, vou ter condição de perseverar, enquanto eu exaltar o nome daquele que vive e reina para todos sempre. Bendito é o seu nome nesse dia. E a Bíblia diz que Acaz então entra em pânico. E lhe vieram informar, no versículo 2, informaram ao rei: a Síria montou acampamento em Efraim, isso é, em Israel. E com isso o coração de Acaz e do seu povo agitou-se, como as árvores da floresta agitaram-se com o vento. E a Bíblia diz que quando o seu coração entra em pânico, e você precisa entender que Acaz é da linhagem messiânica. Embora Acaz, ele não é uma pessoa perfeita, porque foi um homem rude, que até o ponto de muitas vezes oferecer os seus filhos em sacrifício aos demônios. E fazer uma série de outras iniquidades em Jerusalém. Listen, Deus não agiu a favor de Acaz porque Acaz é perfeito. Ele agiu porque Deus é perfeito, e Ele zela pelo seu nome, e Ele zela pela sua palavra. Não há nenhum homem na face da terra que vai impedir a obra e a promessa de Jeová a se cumprir. Bendito é o nome do amado. He doesn't need us para que os seus projetos se cumpram na face da terra. A palavra é muito clara em dizer, no capítulo de número 9, quando eu estava meditando, no versículo número 7, diz assim: ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. Agora note a última parte do versículo: o zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Bendito é o nome do amado. Como é bom você servir um Deus, e eu servir um Deus que zela pelos seus projetos. Veja como é o ataque das trevas contra a fé de alguém. Observe como é o ataque direto no coração de Acaz. Então Deus entra com uma palavra de provisão a favor de um homem que está limitado, um homem que está congelado no tempo, um homem que não tem confiança, um homem que parou de entrar em ação. Um homem que não teve mais condição, pelo seu estado primeiramente espiritual, de perseverar como rei daquela nação. E Deus entra com a provisão pelo próprio zelo do seu nome, e diz para ele no versículo 3, que então o Senhor disse a Isaías, e ele manda o profeta, diz ele: saia, leve o seu filho Sear-Jazube, e vai encontrar, notem aqui, vai encontrar-se com Acaz no final do aqueduto do açude superior, na estrada que vai para o campo de lavandeiro. Eu estou em Isaías capítulo 7 e versículo de número 3. Deus envia o profeta, listen! Deus envia o profeta e conhece exatamente aonde está Acaz. Ou como é bom servir um Deus que conhece os detalhes. A Bíblia diz no versículo de número 4, diga a ele, note o que Deus diz para consolar o seu coração:
tenha cuidado, acalme-se, não tenha medo, que o seu coração não desanime por causa do furor desses restos de lenha fumegante, ou como eu gosto, como Deus descreve os seus inimigos. Não necessariamente o seu inimigo, antes de ser o seu inimigo, é o inimigo de Jeová, o Senhor dos exércitos. É muito fácil exercer a nossa fé sobre um Deus que tem conhecimento perfeito de causa, de um Deus que se importa com o meu sentimento e com o seu sentimento nesta noite. Como é bom exercer a nossa fé num Deus que está pronto para fazer a diferença dentro do meu coração nesta noite. Aleluia, Cordeiro de Deus. E os problemas da vida, os ataques das trevas, vêm com esses tipos de descrição: medo, temor, receio. E a Bíblia diz: quem é este que procura insultar você e insultar o meu nome? Ele não é nada diante de mim, apenas é resto de lenha fumegante. Com certeza, Acaz não via o seu inimigo desta forma, mas Deus via ele dessa forma. Veja o que diz o versículo de número 5. E Deus escreve qual é a tentativa da Síria. Porque a Síria, Efraim e o filho de Ramalias tem tramado, olha como Deus conhece, ele tem tramado a sua ruína, dizendo: vamos invadir o reino de Judá, nós vamos aterrorizar eles, vamos rasgá-lo, nós vamos dividi-los entre nós. Listen, vou dizer algo aqui nesta noite pela palavra: as trevas podem se tentar fazer tudo contra a igreja do Senhor, mas a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja do Abá. Aleluias ao Cordeiro de Deus. A promessa foi dada à igreja, e as portas do inferno não têm maior autoridade do que o nome soberano daquele que vive e reina para todo sempre. E Deus procura então acalmar o coração desse homem com uma palavra de consolo, com uma palavra de vida, com uma palavra de orientação. Listen, no seu momento de maior desafio, não tome decisões precipitadas. Nós conhecemos um Deus que sabe dar orientação clara para o salvo, que sabe dar orientação objetiva para o salvo. Não vá atrás de conselhos de homens e mulheres que assumiram aliança com o inimigo de Jeová. Vá atrás de homens e mulheres que têm aliança com o Espírito Santo de Deus e que conhecem o coração do Pai revelado nas Sagradas Escrituras. Não tome decisão precipitada, aguarde em Deus, porque Deus, se Ele sabe aonde está este homem, em qual esquina ele está, se Deus sabe e conhece o estado da sua alma, Deus conhece o estado da minha alma aqui nesta noite, e a sua misericórdia sustenta a nossa vida para a glória de Deus Pai. Aleluias ao Cordeiro de Deus. O amado diz para ele, você deve entender que quem está falando não é um mero homem, não é aquele mero Peca, não é aquele mero Resina lá da Síria. Quem está falando, versículo 7, quem fala aqui agora é o soberano, o Senhor. E quando Deus fala, algo vai acontecer. Quando o soberano fala, quando ele emite a sua palavra, algo vai acontecer, porque a sua palavra é espírito e vida, diz as Escrituras. E Deus diz: não será assim. Eles pensam dessa forma. Eles estão querendo invadir, planejam a sua ruína, como as trevas procuram planejar a ruína do homem e da mulher que ama a Deus. Mas não vai ser assim, diz o Senhor soberano. Isso não acontecerá. Pois a cabeça da Síria é Damasco, e a cabeça de Damasco é Rezim,
E Deus diz algo, listen, eu vou botar um ponto de fim nessa história de acusação e de trama contra o meu povo que é Judá, de onde há uma promessa eterna, de onde o Messias virá. As trevas podem querer destruir o plano, mas eu que sou soberano, entro na história e determino os meus propósitos. Aleluia! É fácil colocar a nossa fé num Deus que tem conhecimento perfeito, a qual a sua palavra é infalível e o seu poder é soberano. Se você crê assim, dê glórias ao Senhor nesta noite. E Deus determina a história dessas nações, tanto a Síria, que se levanta contra o Senhor e o seu povo, como também Israel. O texto está aí, você leia comigo. E Deus determina o tempo da sua fúria. E em 65 anos, o ano é 670 antes de Cristo. Em 65 anos, como Deus havia afirmado e declarado, nem Efraim existia mais como nação, e nem a Síria existia mais como nação. Listen, se Deus declarar algo a favor da sua causa, pode ficar tranquilo, porque o tempo pode passar, mas vai se cumprir, porque foi Deus que falou. Aleluias! E a Bíblia diz que a cabeça de Efraim é Samaria, e a cabeça de Samaria é o filho de Ramalias. Mas Deus diz algo importante aqui: se vocês não ficarem firmes na fé, isso é, se a descrença tomar conta do seu coração, diante do desafio de Acaz, vocês não terão condição de resistir. E Deus quer nos ajudar aqui nesta noite. Não sei qual o problema que você enfrenta, não sei quais os desafios que você tem na sua casa, não sei qual a situação da sua alma, se é um medo que assola o seu coração, se é o peso da culpa sobre a sua consciência, se é um ataque direto das trevas, se é um plano das trevas para destruir a sua vida. Uma coisa eu sei: se eu correr para os pés do soberano, o seu nome é Jesus Cristo, eu encontro nele refrigério para minha alma. Esse Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos. Ele promete alívio, e ele promete paz, ele promete direção para a sua vida, e é ele que estamos celebrando aqui nessa noite, nesta mesa. E o seu sangue tem poder por toda a eternidade. Se você crê assim, louve o nome do amado. Tem que ir à frente, porque o capítulo 8 tem muitas revelações, mas está incluído o capítulo 7, 8 e 9 dentro da mesma revelação. E no capítulo 9, Deus vem relembrar o seu povo de uma maneira muito especial, que Deus um dia irá trabalhar a favor da sua nação com vitórias completas. E aí você descobre o capítulo 9 e versículo de número 6, para que Acaz venha reconhecer, e o povo de Judá reconheça, quem é soberano na terra é o amado Jesus. Se você tem no capítulo 9, versículo 6, diga amém nesta noite. Disse o Senhor como palavra de promessa para eles, palavra infalível que vem trazer calma para o seu coração. Olha aí agora, versículo 6, a grande promessa: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso. O Deus que servimos nessa noite é Conselheiro, ele é Deus poderoso, ele é Pai eterno, ele é Príncipe da paz. Esse é o Deus que luta pela nossa fé nesta noite. Se você crê na grandeza dele, dê-lhe glória nesta noite, uma salva de palmas, diga: Senhor, tu és maravilhoso, acima de qualquer circunstância. Eu não tenho tempo para poder mostrar para você como o capítulo 7 está ligado ao capítulo 36 de Isaías.
Mas eu quero pelo menos citar para você que o Senhor veio, primeiramente, ao auxílio de Acaz. E no capítulo 36 de Isaías, que é a sequência histórica desse capítulo, você conhece a história de um homem que se levantou contra Judá. E a Bíblia fala no capítulo 36 que esse homem se chama por nome de Senecaribe. E Senecaribe foi um homem que, com o filho de Acaz, procurou também tentar destruir e apagar a história do povo da aliança. As trevas tentou com Acaz, que é papai, depois as trevas tentam com o filho, que é Ezequias, e veja o que acontece aqui, no 10º versículo 1 do 36, que no 14º ano do reinado de Ezequias, Senecaribe, rei da Síria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá, e se apossou delas, e eu posso quase imaginar ele pensando: agora peguei eles. Só que ele está totalmente equivocado. Porque quem é chefe em Judá não é qualquer homem guerreiro. Quem é chefe em Judá é o general dos generais. Quem está no controle da história de Judá é o Altíssimo, o Senhor Conselheiro, Deus da paz. E a Bíblia diz no capítulo de número 36, que os homens vieram para questionar o Deus de Israel. E disse: faz promessas falsas para ele. Vieram zombar do povo de Deus, vieram zombar do seu poder. E versículo 18 resume em parte do 36 a sua fúria, dizendo: não deixem que Ezequias os engane quando diz que o Senhor os livrará. Alguma vez o Deus de qualquer nação livrou a sua terra das mãos do rei da Síria? Onde estão, diz o rei da Síria, representado aqui, aonde estão os deuses de Amate, de Arpade? Onde estão os deuses de Sefavaim? Eles livraram Samaria das minhas mãos? Quem dentre todos os deuses dessas nações conseguiu livrar a sua terra? Como então o Senhor, olha aqui a pergunta, como que então o Senhor poderá livrar Jerusalém das minhas mãos? Sabe o que chama isso? Loucura. Porque quando a fumaça, a lama, o pó se põe diante do Criador e procura desafiar o Criador, ele é louco. E a história você sabe, quando Ezequias entra nessa situação, ele clama ao Senhor. 37, versículo de número 15, diz que ele abre e rasga o coração diante do Senhor. Ele diz assim: Pai, Senhor dos exércitos, ó Deus de Israel, cujo trono está entre os querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra, e eu sei que tu fizeste os céus e a terra. Dá ouvido, Senhor, e ouve, abre os teus olhos, Senhor, e vê, escuta as palavras de Senecaribe, que enviou para insultar, não ajudar, mas para insultar o Deus vivo. Deus tem uma palavra, listen, todas as vezes que você colocar a sua fé neste Deus, você pode esperar que você não vai ser frustrado. Todas as vezes que você colocar a sua fé nesse Deus Altíssimo, no Pai de Conselheiro, o Pai da fé, o Pai da eternidade, listen, quando você colocar a sua fé nesse Deus, você será a pessoa mais feliz, mais abençoada. E Deus, que declarou vitória sobre o seu povo, vai fazer que essas promessas se cumpram para a glória de Deus Pai. Ah, que homem muito crazy. Versículo 24 diz: você insultou o Senhor, você não sabe disso, por meio dos seus mensageiros, dizendo: com carros
com carros sem conta, subi aos mais elevados e inacessíveis cumes do Líbano. Derrubei os seus cedros mais altos. Notem o seu orgulho, notem a sua altivez, notem como está o seu coração. Diz o texto no versículo 26, você não soube que há muito tempo, olha o Deus de conhecimento perfeito, você não soube que há muito tempo, versículo 26 do capítulo 37, eu, disse o Senhor, eu já o havia ordenado, que desde o dia da antiguidade eu o havia planejado. Oh, ele pensa que está abafando, quando Deus já havia escrito a história dele. Praise God! Fácil colocar a fé num Deus que já escreveu a sua história. Eu quero que você pense nesta noite, antes de nós irmos para a mesa do Senhor, que Deus tem coisas maravilhosas para a sua vida, que o zelo do Senhor vai cumprir isso, que nada vai cair por terra o que Deus prometeu sobre a sua vida. Diz a Bíblia no versículo 29, sim, contra mim, disse o Senhor, você se enfureceu e o seu atrevimento chegou aos meus ouvidos. E disse Deus, por isso eu porei o meu anzol. Oh, thank you, Jesus. Que essa luta não está nas minhas mãos. A luta está nas mãos do Altíssimo. Como o meu Deus e o seu Deus, quando ele lança o anzol e puxa pelo nariz, a coisa é boa. Ele te dá um espaço para você exaltar o nome dele. É muito difícil você adorar, louvar ao Senhor com o coração cheio de ansiedade. É muito difícil você adorar ao Senhor, servir a Ele, quando o coração está temeroso, cheio de iniquidade e pesado pela ansiedade. O Pai da eternidade está aqui hoje à noite. O Filho de Deus pode curar isso de um modo perfeito. É Ele que aplana o nosso caminho, é Ele que estabelece a nossa história, é Ele que tem conhecimento perfeito de causa. A sua palavra sempre vai ser fiel e o seu poder nunca vai faltar àqueles que o temem na face da terra. Ou se você crê assim, dê a Ele a salva de palmas desta noite. Feche os seus olhos, porque eu quero orar com você rapidamente. Pai Celestial, Tu és maravilhoso para com o Teu povo nesta noite. Eu Te louvo nesta noite pela Tua palavra, porque o Senhor nos dá a oportunidade para nós exercermos a nossa fé, uma fé resoluta no Senhor. Fé, Senhor, que inclui a confiança, a ação e a perseverança. Guarda o Teu povo de ter iniciado a sua jornada e parar no meio da sua batalha. Que ele possa entender que há substância nesse chamado do Senhor. Tu tens conhecimento perfeito de causa. Tua palavra sempre permanecerá fiel, Senhor. E o teu poder será sempre soberano sobre qualquer poder na face da terra. Hoje o Senhor nos dá oportunidades. Hoje o Senhor nos dá um sinal mais uma vez que o Senhor está em aliança com o teu povo pelo poder do teu sangue. Assim nós cremos e te louvamos em nome do Senhor Jesus. Se você crê assim, diga glórias ao Pai. Glórias a Jesus, aleluia, maravilha.